do Parlamento. Queria dar boas-vindas a vocês no segundo e último dia desse curso, os desafios do controle interno, o papel da Controladoria Geral do município. E para ministrar a aula de hoje, nós teremos dois auditores municipais, que eu vou chamá-los à mesa agora para dar início a mais esse dia de curso de vocês. É o Ricardo Ferreira Santos, auditor municipal de controle interno, e a Juliana Natália Custódio Silveira, auditora municipal de controle interno. Uma boa noite, um bom curso e estamos à disposição para o que vocês precisarem. Boa noite. Pronto, boa noite. Tudo bom? A gente vai dar continuidade ao curso. Eu vejo algumas pessoas estavam aqui também segunda-feira. Então, como a gente tinha adiantado, hoje a gente vai focar mais na questão de compras e contratações na cidade de São Paulo, um pouco da visão da controladoria. Eu, como o Vitor apresentou, eu sou o Ricardo, auditor municipal de controle interno. Atuo mais nas contratações aí de serviços, obras de engenharia, mas acaba que na auditoria a gente faz um pouco de tudo. Vou passar aqui para a Juliana. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui. Meu nome é Juliana Silveira, sou auditora municipal de controle interno também. Trabalho junto com o Ricardo, na coordenadoria de auditoria interna. E eu trabalho mais com a questão das secretarias, mas também que a gente acaba atuando em todas as unidades como um todo, Vou passar a palavra aqui para o Ricardo, para ele iniciar a nossa apresentação. Tá ouvindo? Bom, dando continuidade aqui da apresentação, o papel da controladoria. Vamos falar os objetivos de hoje, Quais são os nossos objetivos aqui hoje com essa apresentação? Apresentar dados sobre as contratações no âmbito do município de São Paulo, a megalópole. A gente tem um grande orçamento, grandes contratações, então a gente vai falar por cima, pelo menos os principais orçamentos, os principais gastos que a gente tem no município, até como curiosidade para vocês. Alguns casos práticos de auditorias que a gente realizou, todas as auditorias que a gente realiza, após finalizadas, a gente publica no nosso site, mas a gente vai tratar sobre algumas aqui. Como ação de controle objetiva, maior eficiência nas contratações da administração pública, como que é nossa ação, no caso bem da auditoria, qual é o nosso objetivo, como que a gente faz para que tenha maior eficiência, E os principais desafios no que tange a realização de aquisições pelos órgãos públicos municipais. Controle interno, Primeiro, eu trouxe para vocês uma definição aqui do que seria o controle interno, que na última apresentação, na segunda-feira, a gente falou bastante do controle interno, que a gente fazia o controle, que a gente fazia parte do executivo, mas a gente não sei se ficou claro para todos. Então, a gente faz o controle igual às outras esferas. Você tem o Tribunal de Contas do município, que faz o controle externo, você tem outros órgãos, a própria sociedade que faz o controle, e dentro do âmbito municipal, do executivo, nós somos a instância de fazer esse controle em São Paulo. Então, tem uma definição aqui do professor Luiz Alberto Sanabio, que no setor público, o controle interno é aquele que os poderes executivo, legislativo e judiciário exercem sobre suas próprias atividades. Seu principal objetivo é assegurar a execução dessas atividades dentro dos princípios básicos da administração pública definidos pelo artigo 37 da Constituição Federal, que é o LIMP, Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Buscar a soberania do interesse público e a indisponibilidade do interesse público, São outros dois princípios assim básicos e basilares, e que a gente utiliza o tempo todo no nosso trabalho, Com relação à cidade de São Paulo, vale ressaltar algumas diferenças na cidade, que ela é o principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul. São Paulo é a cidade mais populosa da América do Sul, também, que na verdade é toda a América. A população estimada do IBGE, que o último censo foi em 2010, mas eles fizeram a estimativa, não foi nem em 2010, desculpe, mas eles fizeram a estimativa que esse ano a gente deve estar em 12 milhões de habitantes.
E a gente fala, poxa, 12 milhões de habitantes, é a maior cidade. Quanto que é esse orçamento nosso? Nosso orçamento hoje, deixa eu só ver aqui, não deve funcionar. Nosso orçamento hoje está em média, está estimado em 54,69 bilhões. Por que estimado? Né? Porque o orçamento a gente faz uma estimativa de quanto se deve arrecadar. Você não tem como ter certeza de que vai ter essa arrecadação, inclusive a gente está tendo um problema, né? A arrecadação não está sendo conforme o planejado. Então, o orçamento estimado aqui para 2017, e no momento que a gente tem um orçamento, a gente tem estimativa de quanto a gente vai receber de orçamento, quanto que a gente vai receber, né, nos cofres, a receita. Então, a gente estima também algumas despesas no município. E aí, dentro desse ano, aqui está a estimativa de despesa do município, né? Então, na educação, tem orçamento vinculado, acho que as pessoas sabem como é que funciona. Constitucionalmente, uma parte do orçamento vai direto para a educação. A gente tem esse ano 10,9 bilhões só na educação. Com relação à saúde, 8 bi. Na verdade, se vocês forem olhar a execução mesmo orçamentária, isso é uma previsão. Geralmente passa a questão da saúde e da educação, a gente gasta até mais. Com relação a transportes, 2,6 bi. E dentre esses transportes, a grande maioria desse custo é o subsídio ao transporte público, no caso ônibus, metrô, etc. A gente tem um subsídio bem elevado. Com relação à limpeza urbana, varreção, coleta de lixo, a gente está com um gasto aqui estimado 1,9 bi. No final do ano passado, a gente aditou 2 contratos. A gente está também para sair uma nova contratação esse ano. A gente está participando da comissão para realizar essa nova contratação. Autarquia hospitalar, 1,5. Não está ali, mas também 1,9 bi, prefeituras regionais. Então, zeladoria toda no município, serviços, quem aqui vai na prefeitura regional reclamar de alguma coisa no seu bairro, etc. Isso custa quase 2 bilhões para o município. Isso no ano. Serviços e obras, 1,1 bi. Urbanismo e licenciamento, 1 bilhão. E habitação, 0,7. Com relação à zeladoria, que eu até comecei a falar um pouco da zeladoria, e nisso eu volto no 1,9 bi, isso é um dos maiores serviços que a gente contrata no município, né? Até a gente teve, durante a troca de gestão, alguns contratos ficaram sem renovação, a gente está fazendo novas licitações. A gente, digo, Poder Executivo, né? Porque a Controladoria não participa de fazer licitações, a gente faz o controle e hoje a gente está atuando muito preventivamente, então às vezes a gente está participando na condição de observador para já dar a visão do controle para aquela contratação. Mas aí na zeladoria a gente tem conservação de áreas verdes ajardinadas, que é corte de grama, é o nome que a gente leva aqui no município, mas para simplificar é corte de grama. Poda e remoção de árvores, manutenção e limpeza de bocas de lobo, galerias e mais. Então sempre quando a gente pega período de chuva, você tem que ter intensificar essa contratação, até por causa de época de inundação, cheias, etc. Limpeza dos córregos. Reforma e limpeza de escadão, escadarias. A gente tem também uma equipe de conservação de logradouros, então acho que quem tem a oportunidade aqui de passar pelo centro, constantemente você vê essa equipe de logradores reformando aquele passeio de pedra portuguesa, porque é muito difícil da manutenção ali, então está o tempo todo fazendo esses serviços. Reforma e manutenção de guias, sarjetas e sarjetões. Aí, você tem um asfalto ali, junto ao passeio, a calçada, você tem aquelas guias, né? Que é para escoamento de água, a gente está o tempo todo fazendo isso. O tapa-buraco, que às vezes leva, na verdade, uma grande parte desse orçamento, que a gente tapa muitos buracos, a gente inclusive tem uma usina de asfalto dentro do município, né? A SPUA, Superintendência de Usina e Asfalto. E a conservação de logradouros. Só para exemplo assim, de zeladoria, eu trouxe um dos exemplos. A gente agora está até contratando, está em fase de contratação da licitação, fase de prévia da licitação. E só de corte de grama, a gente está em uma previsão de gasto mensal de mais de 9 milhões. Só em corte de grama, e isso eu não estou falando de parque, eu estou falando de prefeituras regionais. Então, mensalmente, só em cortar grama das prefeituras regionais, a gente vai gastar em média 9 milhões a mais. A estimativa até para baixo, eu preferi reduzir um pouco. E nisso a gente está incluso 161 equipes. E eu vou falar um pouco mais na frente, porque muitas vezes as pessoas perguntam, e onde é que tem essa informação? No portal Transparência tem essa informação. Então, é uma informação pública. Vou passar agora aqui para a Juliana.
Eu vou falar um pouquinho agora das nossas principais fragilidades, né, observadas pela CGM nas contratações públicas. A gente observa diversas fragilidades, mas a gente procurou destacar as mais corriqueiras e as que possivelmente ensejam prejuízo ao erário público, né? Então, começando aqui pela falta de planejamento na contratação. Isso é muito comum nas contratações públicas na Prefeitura de São Paulo, porque, por exemplo, muitas vezes um contrato que deveria passar por uma licitação pública, ele acaba sendo contratado por dispensa de licitação, porque chega na hora, precisa do serviço e não teve o tempo necessário para se fazer a licitação, né? Porque, querendo ou não, a licitação é um procedimento moroso e muitas vezes as secretarias elas não se organizam para fazer essa contratação. E aí acaba que fazendo uma contratação por dispensa, sendo que a dispensa é uma contratação que não passa pela licitação, né, não passa pela exigência da licitatória. E, no caso, pode ensejar aí algum prejuízo ao erário, porque não é feita a devida pesquisa de preços, e etc. E também a Lei 8666, que é a Lei de Licitações, ela diz, né, que a licitação é a regra e a dispensa é a exceção, só em caso de emergência, só em caso de calamidade pública. Então, a gente não pode tornar isso um hábito, né, da administração pública. A questão do não parcelamento do objeto, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma questão de que, por exemplo, às vezes a prefeitura contrata diversos serviços, né, no mesmo contrato. Então, um exemplo dos serviços de limpeza, por exemplo. Então, às vezes, a prefeitura contrata um serviço de limpeza juntamente com um serviço de dedetização, um serviço de cooperagem ou com um serviço de limpeza de caixa d'água. Isso pode ir em desacordo com o princípio da competitividade, né? Porque, às vezes, existem muitas empresas no mercado, pequenas, que poderiam fornecer, né, de tal forma, por exemplo, um serviço de dedetização, especialista, por exemplo, num serviço de limpeza de caixa d'água, que acaba sendo excluída do objeto da licitação. E quando você abre, né, essa licitação para mais, divide essa licitação em parcelas, você consegue aumentar a competitividade do certame. A questão da fragilidade na pesquisa de preços. Num procedimento licitatório, por exemplo, é preciso que se faça uma pesquisa de preços, né? Até porque a administração pública ela tem que ter uma base, um orçamento estimado, para saber se a contratação foi realizada ou será realizada, ter uma base para fechar o contrato com a contratante. E essa pesquisa de preço, muitas vezes, acaba sendo fragilizada, muitas vezes é feita com os próprios fornecedores, e os fornecedores, às vezes, elevam o preço, fazem com que a pesquisa fique superestimada, e a hora que se faz a licitação, a pesquisa já está superestimada, e quando vai se fazer o contrato, acaba que se faz um contrato superfaturado. Então, isso é uma das maiores fragilidades que a gente encontra hoje na CGM e, inclusive, gera muitas recomendações pela CGM. Eu vou falar um pouquinho mais para frente de casos que aconteceram, casos mais práticos. A questão da superestimação de quantidades que é vinculado também à falta de planejamento. Muitas vezes se contrata uma franquia, né? Se contrata, por exemplo, um serviço de reprografia, se paga por 10 mil cópias todo mês, mas se utiliza, por exemplo, 4 mil. Só que a administração pública, às vezes, paga por 10 mil e não faz a fiscalização, continua pagando. E aí a gente também tem casos de prejuízo ao erário decorrentes da falta de superestimação de quantidades. A questão de subcontratação de serviços também. Isso também é vinculado, por exemplo, ao não parcelamento do objeto. Muitas vezes, uma empresa grande, ela ganha aquela licitação com objetos distintos e ela não tem a capacidade de fornecer. Ela acaba subcontratando outras empresas menores, só que essas empresas elas acabam não passando pelo procedimento licitatório. Então, a gente não teria garantia dessa prestação de serviço, não teria garantia dos preços contratados, subcontratados. Então, é uma fragilidade também. E as falhas na fiscalização dos serviços. Por mais que a gente tenha uma licitação, né, bem feita, etc., se não houver uma fiscalização da execução dos serviços, isso pode gerar falha, né, pode gerar prejuízo ao erário, porque a gente pode pagar por serviço não executado, por mais que, vamos supor que foi feita uma superestimação de quantidades, mas se durante a execução se faz uma fiscalização, faça uma adequação do objeto, das quantidades, a gente consegue dirimir esse problema na fiscalização. Então, é um conjunto, é uma corrente. A questão dos pagamentos sem a devida execução dos serviços também é decorrente da falha da fiscalização.
Quando se celebra um contrato, geralmente, né, na verdade, é da Lei 866, se nomeia um fiscal do contrato para fazer esse acompanhamento da fiscalização da execução dos serviços, né? Quando esse fiscal ele atesta, ele diz que esse serviço foi prestado, aí é autorizado o pagamento. Só que muitas vezes acontece de o fiscal do contrato atestar um serviço que não foi prestado, ou que foi prestado de forma inadequada, foi prestado parcialmente inadequado. Então, aí acontece que o pagamento, né, da execução que não foi feito. Então, a gente observa muitas falhas de fiscalização. Eu vou falar aqui alguns casos práticos, né, eu e o Ricardo a gente vai apresentar, principalmente os casos que ensejaram prejuízo, né, ao erário. E esses casos, só para lembrá-los, a gente retirou eles dos relatórios de auditoria. Esses relatórios eles estão publicados no nosso site da CGM. Então, se vocês quiserem ter acesso a esses relatórios, é só entrar no nosso site da CGM, entrar na parte de relatórios, que a gente publica todos os nossos relatórios na íntegra. Inclusive já com as justificativas da unidade, já com as nossas recomendações. Então, todos esses casos que são apresentados aqui, eles são públicos. Inclusive, alguns já até apareceram na mídia. Não sei se vocês já, talvez, passando aqui, vocês vão identificar. Esse caso é da contratação de kits escolares pela Secretaria de Educação. Então, aqui a gente pode observar vários problemas que eu citei anteriormente, né? O que aconteceu foi, eu vou contar a história, a equipe de auditoria fez algumas constatações com relação a essa auditoria, não foram só essas, mas eu vou colocar as duas principais que ensejaram prejuízo, né? Aconteceu que a Secretaria de Educação ela teve a oportunidade de participar de uma ata de registro de preços da União. O que seria uma ata de registro de preços? É um procedimento anterior ao contrato, na verdade. Ele não chega a ser um contrato, mas para se fazer uma ata de registro de preço é preciso de uma licitação, né? Então, é um procedimento também, né, que exige competitividade, exige os princípios da administração pública, mas ele é um procedimento mais célere. Por quê? Porque, por exemplo, um órgão ele pode fazer uma ata e muitos outros órgãos podem participar dessa ata. Então, ele dá celeridade, né, aos contratos públicos. E também o que acontece? Uma ata, geralmente, ela atende a uma quantidade muito maior do que o órgão precisa. Então, a gente consegue ter uma economia. Muitas vezes, o fornecedor ele consegue baixar os preços da ata. Essa ata também ela dá uma garantia para a administração pública de que esse serviço vai ser fornecido. Na verdade, a garantia é só para a administração pública. Então, a administração pública é um compromisso, né, que o fornecedor tem de entregar aquele produto para a administração pública. E, além disso, ele diminui muitas burocracias, né, muitas unidades que fariam licitação não precisariam fazer licitação, então poderiam aderir à ata, a ata já tem um preço razoável. Então, no caso, a Secretaria de Educação ela teve a oportunidade de aderir a uma ata de kits escolares da União. Só que o que aconteceu foi que a Secretaria de Educação quis trocar um dos itens do kit escolar. E aí a FNDE, que era a detentora da ata, que é a Fundação Nacional do Desenvolvimento da Educação, disse que não poderia trocar esse índice, esse item, porque a ata é vinculada ao edital, assim como um contrato. Então, aí a Secretaria da Educação falou que precisava do item, etc. E nisso a vigência da ata acabou. Porque eles foram procurar essa ata com 2 meses antes que a ata acabasse. Ela tinha vigência, ela acabaria em 11/7/2014, e a Secretaria da Educação foi procurar pela ata em maio de 2014, ou seja, com 2 meses de antecedência. Então, a gente vê aí uma falta de planejamento, né, porque kit escolar é uma compra corriqueira, né? Querendo ou não, todo ano a Secretaria de Educação teria que comprar um kit escolar. Então, se houvesse um planejamento, houvesse, né, uma pesquisa melhor, algo mais planejado, ela poderia já ter se planejado para discutir essa questão do item com a FND anteriormente. Então, houve também uma falha de planejamento, porque a ata acabou vencendo, né? E fora que houve também a questão da educação querer alterar um único item do kit escolar. Pode? Eu vou exemplificar isso melhor para vocês aqui nos preços. Não, é o outro. Mais para frente. Isso. Aqui, por exemplo, a gente tem a ata da FNDE. Ela, com a mesma quantidade e com os mesmos
itens do kit escolar, ela foi fechada a 11.771. A ata de registro de preço da prefeitura, que ela realizou depois, porque ela perdeu o prazo da ata da FNDE, foi avaliada em 36.844. Então, por mais que a Secretaria da Educação falasse que esse item, que seria o caderno de desenho, que eles queriam trocar o caderno brochurão de 96 folhas pelo caderno de desenho, por mais que a Secretaria de Educação colocasse que aquele item seria importante, eles poderiam aderir à ata e depois fazer uma licitação só para o caderno. Um exemplo. E a nossa equipe de auditoria simulou, por exemplo, esse caso. A gente vê aqui que se eles contratassem pela ata da FND por 11.771, mais a licitação específica para esse caderno de 96 folhas, que sairia 944 mil, que esse valor unitário era o valor que a empresa fornecedora forneceu na ata. Então, a gente pegou essa base. Então, esse contrato com licitações separadas sairia por 12.715, essa ata, desculpa. E o total da ata da prefeitura saiu por 36.844. Então, a gente vê um prejuízo de 24 milhões, só numa compra de kit escolar que é realizada anualmente. Então, a gente vê que não houve só uma falta de planejamento, como também houve uma... eles poderiam ter fragmentado o objeto, como eu havia falado anteriormente, né, para abrir a concorrência, para poder buscar oportunidades de mercado. E uma coisa interessante é que o fornecedor da ata da FNDE participava de um consórcio da ata da Prefeitura Municipal de São Paulo. Então, era o mesmo fornecedor, praticamente. Então, assim, a gente tem várias evidências que concluem que foi, de fato, um prejuízo da administração pública. E, por falta de planejamento, a pesquisa de preço também, por exemplo, mesmo eles fecharam a esse preço, mas eles poderiam ter se baseado no preço da ata. Porque é uma das determinações da prefeitura que se baseia nos preços dos contratos firmados, das atas, e eles nem sequer se basearam. Na verdade, eles devem ter feito uma pesquisa de preço fragilizada e aceitaram os preços muito superiores aos de mercado. Aqui é o mesmo caso do kit escolar, só que esse foi o primeiro caso, a gente comparou o prejuízo com relação à não adesão à ata. Esse caso, a CGM fez uma pesquisa de mercado para ver como que seria se a Secretaria de Educação tivesse feito uma pesquisa de mercado de fato precisa. E aí o prejuízo foi 18.400.000. Então, o que aconteceu? A Secretaria Municipal de Educação fez uma pesquisa de preço apenas com os fornecedores, uma consulta direta ao mercado. Então, o que acontece? Quando os fornecedores recebem essa pesquisa, né, eles são questionados para fazer essa pesquisa, eles acabam colocando o preço um pouco superior, porque eles já sabem, eles já conhecem esse mercado. Então, é uma grande fragilidade existente na prefeitura. E se você faz uma pesquisa, de fato, com a concorrência, nem que seja, por exemplo, kit escolar, uma caneta, quanto custa uma caneta? Tem um senso um pouco mais crítico com relação aos preços que as licitantes apresentam, né? Então, essa pesquisa de preço foi baseada apenas com a consulta direta ao mercado, né? E a gente acabou chegando aqui num valor, chegou que o valor contratado ele foi 30% superior ao valor da pesquisa de preço que a CGM fez. Então, pensando em milhões, são 18 milhões. Qual que foi a metodologia utilizada para a CGM para fazer essa pesquisa de preços, né? Nós utilizamos basicamente o nosso decreto municipal, que é um decreto mais atual, que é o 56.818, né, de 2016. Ele atualiza um decreto, que é o 44279, que também fala sobre a pesquisa de preços. E esse decreto, ele dá, por exemplo, formas de se fazer uma pesquisa de preços. Inclusive, ele oferece a possibilidade de se fazer uma consulta direta ao mercado. Só que a CGM não recomenda. A CGM recomenda que se faça uma consulta com atas de registros de preços, com os bancos de dados oficiais, com pesquisas em instituições renomadas no assunto. Então, por exemplo, a Bolsa Eletrônica de Compra são os contratos fechados, né, no âmbito do Estado de São Paulo. Então, querendo ou não foge muito do que é o município de São Paulo. A gente tem, né,
na Bolsa Eletrônica de Compras, muitos produtos registrados, muitas mercadorias, que poderiam ter sido essa pesquisa. A gente vai demonstrar aqui... e outro detalhe, né? É importante que essa pesquisa de preço seja atual, atualizada, né? Que seja referente ao ano daquele contrato, né? No caso, foi 2015 e 2016, para não ser uma pesquisa defasada, por exemplo. Então, aqui, é só para explanar, eu coloquei 4 exemplos de itens que estavam no kit escolar. Então, a pesquisa realizada pela equipe de auditoria percebeu que, por exemplo, uma resma de papel sulfite custaria R$ 30,82. E o contrato foi fechado a R$ 47,88. Então, o preço público, né, que é o preço da BEC, das atas de registro de preços, ele foi 55% inferior ao preço do contrato. Aqui a gente vê pincéis atômicos de cor preta. A gente vê que ele foi fechado a R$ 1,53 e a média do preço público foi 88 centavos. A gente vê aqui que a Bolsa Eletrônica de Compra de Campinas, da Grande São Paulo, inclusive, Presidente Prudente. A gente vê regiões muito próximas à região de São Paulo, e com dados oficiais. Pode passar. Aqui também outro exemplo das colas líquidas, né? A média do preço público, 34% inferior. A gente vê aqui embalagens de 500 ml, gramas de massa de modelar, 19% inferior ao preço do contrato. E isso gerou um preço de 18 milhões a mais, no caso, se tivesse ocorrido uma pesquisa de preço, né, melhor, aos cofres públicos. Isso porque, quando se faz uma pesquisa de preço, o pregoeiro, ele tem, no caso de um pregão, ele tem naquele orçamento uma base de referência. E é muito difícil ele poder permitir que um preço naquele item seja superior à base que ele tem. Então, por isso que a pesquisa de preço é tão importante no âmbito da contratação pública. Aqui nós temos um outro caso, que é um caso de fragilidade de fiscalização e de pagamentos, né, por serviços indevidos, por serviços não prestados, né. Aqui a gente tem uma auditoria, né, na Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência, que seria um serviço de interpretação de Libras, que é aquele serviço, né, de linguagem de sinais, né. Então, o que aconteceu? A empresa contratada, quando ela foi prestar o serviço, né, ela não tinha infraestrutura para prestação, a infraestrutura tecnológica para a prestação daquele serviço. Então, o que houve, por exemplo, houve pagamento pela prestação daquele serviço por 10 meses. O contrato foi fechado em maio de 2015 e a prestação daquele serviço foi iniciada apenas em junho de 2016. Ou seja, houve falta de planejamento na contratação. Por quê? Porque a unidade contratou uma empresa sem ter a infraestrutura tecnológica para que a empresa prestasse o serviço. Houve falha na fiscalização do serviço, porque o fiscal do contrato, por exemplo, ele poderia ter apontado que aquele serviço não estava sendo prestado, né? Aí a glosa teria sido a glosa daquele serviço não teria feito o pagamento incidente àquele serviço, né? Que era o serviço de atendimento virtual. A empresa ela prestou os outros serviços, mas o serviço de atendimento virtual ela não conseguiu prestar. No entanto, o pagamento foi conforme contrato. Não houve nenhum desconto pela falta de prestação de serviços por um ano. Então, esse prejuízo foi de quase R$600 mil. Aí a CGM foi atuar, né? E a gente sugeriu a suspensão, né, do contrato. A prefeitura não pagou as duas últimas parcelas. E a apuração da responsabilidade, né, vai ser apurada em correição e nas áreas afins, né? As áreas do judiciário. Aqui, por exemplo, é o mesmo caso, só que aí, no caso, eles não forneceram os terminais de autoatendimento de dispositivos Braille, que era previsto no contrato. Então, assim, além do prejuízo ao munícipe, porque é um prejuízo, o munícipe acaba não recebendo essa prestação de serviços, a gente tem o gasto, né, de R$261 mil por essa instalação. Eu não explanei em detalhes, mas esse valor de 261 mil era o valor desses terminais de autoatendimento, bem como da manutenção desses terminais, que foram todos pagos pela prefeitura, sem fornecimento. Agora eu vou passar para o Ricardo, ele vai dar continuidade aos casos práticos. Só complementando o que a Juliana estava falando sobre a questão do pagamento de serviços que não são prestados, até por isso que a gente está fazendo esse curso.
É muito difícil para a gente da controladoria você conseguir analisar os serviços que não são prestados lá na ponta, né? São muitos serviços que a prefeitura contrata, como o orçamento é gigantesco, e é aí que entra na nossa visão o munícipe, o cidadão, de ele estar ali no dia a dia, saber que tem um contrato, o contrato está disponível, esse contrato estava publicado, e ele olha, poxa, o que é que foi contratado? Ah, foi contratado isso, mas não tem terminal, não está fornecendo. Então, nossa ideia aqui, nesse momento que a gente veio, controladoria 10 cursos 2 dias, é justamente mostrar a importância do controle social junto ao controle interno. Esse outro caso aqui, no caso de superestimação de quantidades, é de veículos, né? Uma prefeitura regional estava contratando veículos e a gente foi observar que tinha um contrato muito grande, muitos veículos para uma prefeitura regional que é relativamente pequena. Então, o que é que aconteceu? A gente começou a comparar os veículos. E na comparação, a gente viu que tinha veículos em duplicidade. A gente estava pagando pelo mesmo veículo em locais diferentes. Então, quando a gente foi analisar isso, quanto que poderia ter de quantitativo, tinha superestimação da quantidade de veículos e horas necessárias, tinha muito veículo, pouca necessidade. Então, você tinha veículo que ficava parado 80% do tempo. Além da duplicidade de veículos. Foram 2 falhas que a gente observou. Novamente, só frisando, todos esses relatórios estão publicados, né? Esse é o 19, o de baixo aqui é o 10. Quem tiver curiosidade e depois quiser ler o relatório completo. Esse outro caso aqui é um caso de um piscinão, que a gente foi avaliar como que tinha sido a contratação desse piscinão. E aí, durante a contratação, a gente observou que eles tinham um serviço de vigilância que estava contratado, terceirizado. Eles tinham um serviço de vigilância para a parte deles do piscinão. E esse serviço de vigilância era 230 mil mais caro do que o mesmo serviço que a gente paga no município. Então, assim, aí a gente começa a questionar. Para que a gente contrata mais caro se a gente poderia contratar direto? E aí entra naquela questão que a Juliana estava falando da subcontratação. Que a gente tem que analisar com subcontratação, porque se a gente junta, no caso, era uma empresa que fornecia bomba para piscinão, ela fornecia engenharia elétrica, etc., manutenção do piscinão, e só que a gente contratou junto vigilância, que é uma coisa que eles não executavam, então eles subcontrataram. Só que a subcontratação deles, como tem um BDI, tem os custos dele, tem um lucro, ficou 230 mil mais caro do que se a gente tivesse contratado direto. Então é nesses pontos que, quando a gente vai realizar a auditoria, que a gente tenta analisar as melhores práticas e como que pode fazer para reduzir os gastos, a economicidade, a efetividade, prestar melhor o serviço. Com relação aqui à atuação quanto às constatações de auditoria, como nós falamos, né, dos casos práticos, a gente vai falar aqui um pouquinho como que acontece depois das constatações de auditoria, né? Então, primeiramente, após a gente fazer o nosso trabalho de campo, fazer a nossa análise, nosso planejamento, as nossas constatações de auditoria, nós enviamos uma solicitação de auditoria final à unidade auditada. E a gente dá a oportunidade, né, da unidade auditada se justificar com relação a essas constatações. Então, essa solicitação de auditoria final, ela não é publicada, porque ainda não se deu, né, a oportunidade de ampla defesa da unidade. E, a partir do momento que essa unidade recebe, ela tem que enviar para a CGM um plano de providências com relação a essas constatações. E também, né, justificar o porquê. Se ela não concordar com a constatação, ela tem que justificar e com evidências, né, que quebrem as constatações, mas isso também com um plano de providências para melhorar também. Quando a gente recebe esse plano de providências e essa justificativa, a equipe de auditoria ela faz uma análise, né, desse plano de providências e dessas justificativas. E a partir dessa análise, a gente emite também uma recomendação de auditoria. Essa recomendação de auditoria gera um relatório de auditoria, e esse relatório é o relatório que é publicado no nosso site da CGM. A gente também dá a oportunidade da unidade emitir alguma nota sobre esse relatório. E, a partir do momento que esse relatório é publicado, nós temos na CGM uma portaria, né, regulamentadora, que é para as atividades de monitoramento dessas recomendações, né? Porque não adiantaria a gente emitir recomendações e depois não fazer o acompanhamento dessas recomendações. Então, depois de 180 dias do relatório publicado, é convocada uma nova equipe de auditoria para se fazer a cobrança dessas recomendações, né? Como um novo plano de providências com relação a essas recomendações. E
geralmente se envia uma solicitação de informações e com sugestões do que poderia atender às recomendações, o que seria uma prova mesmo de que a recomendação foi atendida. Nós procuramos fazer recomendações bem objetivas para que a unidade não se perca, né? A gente geralmente coloca, por exemplo, realizar uma pesquisa de preços de acordo com o decreto 56.818, recomendações bem objetivas para que na hora da unidade, né, comprovar, né, o atendimento, seja mais prático para ela também. O Ricardo vai falar um pouquinho do controle social, que ele já tinha adiantado, né, sobre os contratos. A gente vai falar um pouquinho do uso do portal da transparência, né? Constantemente a gente fala aqui, na segunda-feira a gente falou do portal de transparência, e é uma ferramenta que a gente utiliza bastante, o portal de transparência da Prefeitura de São Paulo. Então, eu vou falar um pouquinho aqui como que vocês podem, por exemplo, ter acesso a esses contratos. Eu falei aqui um pouco mais cedo que os contratos estão todos publicados, e aí quando você abre o portal da transparência, lá que você tem o acesso do portal da transparência, ele tem ali vários ícones. Quando você clica nesse ícone ali, contratos, convênios e parcerias, desde 2014, todos os contratos que são firmados no município, eles são publicados na íntegra. Então, você vai ter acesso a todos os contratos, tanto os novos como os editamentos. Se você seleciona, por exemplo, qual tipo de busca que você deseja, você tem várias opções de preenchimento do formulário. Então, você pode buscar pelo órgão, educação, saúde, a própria controladoria, que faz parte da justiça, finanças, não sei, prefeitura regional, depende do qual a informação que vocês estão buscando. A modalidade, qual foi o tipo de licitação que foi realizada. O valor da contratação, eu quero ver licitações aqui grandes, acima de 100 milhões. Quero ver licitações pequenas. Sei, você pode, contratos pequenos. Você pode buscar o que você quiser. Fornecedor, tal empresa. Tem essa empresa que presta serviço na minha rua, ou perto da minha faculdade, do meu bairro. Quero saber cadê o contrato dela. Quero ver esse contrato aqui de onde eu passei. Foi até o caso que eu falei, por exemplo, conservação de logradouros. Todas as empresas ali estão identificadas. Então, você pode botar o nome do fornecedor e ter acesso ao contrato. Você buscar e você acessar o contrato. O objeto, foi o que eu falei, o objeto que a gente contrata. Então, todos aqueles de zeladoria, kit escolar, medicamento, qualquer coisa que vocês queiram. E o contrato. Se você já tiver o número do contrato, fica mais fácil você pesquisar pelo número do contrato. Eu peguei um exemplo aqui, que eu acho que abrange a grande maioria da população, que é a questão do medicamento. Então, foi hoje mesmo até, eu botei esse exemplo, peguei um para ver como é que funcionava, e está aqui, deixa eu ver se está funcionando, não, tudo bem. Eu cheguei e coloquei medicamento, publicação 2017, você pode escolher o ano de publicação. Como eu falei, a partir de 2014 todos estão publicados, então você escolhe o ano, botei 2017 e apareceu muitos lá, acho que uns 30, 40 ou mais, ele aparece todos. Ele dá várias opções para você exportar isso. Você pode exportar CSV, XLS, PDF, depende das informações que você quer trabalhar. Se você quer trabalhar como um banco de dados, várias informações, você exporta. Se você quer em um exato, aí você faz que nem eu fiz, que eu escolhi ali o primeiro, que era de medicamento, e cliquei na íntegra, né? Que era para fazer o download do contrato. A empresa contratada foi a do Pátria Hospitalar, cliquei na íntegra, baixou o contrato, está aqui o exemplo eu coloquei, né? Um contrato bem recente, ó, se a gente olhar ao 1º de setembro de 2017, ou seja, esse mês já. E foi a contratação de medicamentos para o Hospital do Servidor Público Municipal, que é um hospital que atende, na verdade, todas as pessoas. E nesse contrato, ele tinha umas 5 folhas, ele tem várias informações. Então, como é que a gente faz normalmente, até quando a gente baixa o contrato, né? Quando a gente faz o download de um contrato? A gente vai olhar qual foi o objeto que foi contratado, qual foi o valor que foi contratado, qual foi a especificação técnica que estava dizendo no contrato, se foi exagerado ou não a especificação técnica, quando é o fornecimento, se tem prazo para fornecimento, qual é o prazo do contrato. Nesse caso aqui tem os medicamentos, está ali bem, aqui ampola, 200 ampolas, etc. Ali o valor. E nisso, como eu falei, você pode tirar várias informações úteis. Por exemplo, o valor do contrato, quase 36 mil, um contrato até pequeno, mas tinha um valor. O objeto contratado tinha os medicamentos, ele estava bem descrito lá quais eram os medicamentos contratados. Existem especificações técnicas do produto. O produto tem que chegar na entrega para o município com pelo menos 2/3 da validade dele de fabricação. A nota fiscal, a embalagem, como é que tem que ser a embalagem, a via do produto que comprou,
como que é a entrega, se o fornecimento é total, é parcial. Então, assim, essas informações estão abertas para qualquer pessoa. Então, acho assim, às vezes a gente busca informação pública ou faz uma cobrança, constantemente a gente recebe reclamação, porque a grama o colégio de meu filho, a grama está alta, o serviço de limpeza não está funcionando. E, às vezes, a gente não consegue atender devido à demanda que chega. Como eu falei na segunda-feira, hoje, na auditoria, estamos 33 auditores, e a gente não consegue atender essa demanda. Até trouxe aqui, no final vou falar, hoje a gente tem 175 demandas externas no estoque. E a gente não consegue atender todas. Então, a informação está lá. Não precisa só a controladoria fazer essa fiscalização. Os munícipes podem fazer essa fiscalização. Ele pode ir lá e cobrar. Foi contratado isso aqui. Cadê a empresa que foi contratada? A empresa tem, a equipe, por exemplo, de grama tem 10 pessoas. Cadê as 10 pessoas? Porque é de todo mundo, né? É o que a gente fala. E os principais desafios aqui com relação à controladoria, como a gente tinha citado na segunda-feira, a gente está participando de 2 metas da gestão Dória, que são a meta, se não me engano, 49 e a 50. A 49 é o de dados abertos, é a meta total voltada para a área de COB, como a gente falou, somos 5 áreas, né? Ouvidoria geral no município, correção, área correcional geral no município, a coordenadoria de auditoria interna, a promoção da integridade e a inteligência. Então, dentro dessas áreas, tem uma divisão, e uma dessas metas, que não está nem aí, é de dados abertos, que ela é totalmente de COP e com a ideia dos dados abertos. É fornecer as informações de uma maneira que vocês consigam ter acesso às informações e trabalhá-las, né? Você conseguir chegar à informação e ser de fácil manuseio, e também que sejam criados novos aplicativos, por exemplo, o do ônibus, que foi criado até no Hackathon que teve aqui, ou então outros aplicativos, do remédio que tem. Nossa ideia é que, na medida que tenha dados abertos no município, vai facilitar a criação de vários aplicativos, da fiscalização, de você ter acesso às informações. E a meta que está relacionada hoje à auditoria, diretamente, é essa meta aqui, que eu vou até passar para a Juliana aqui, que está tomando conta dessa meta, que ela vai poder explicar até melhor. Em fevereiro deste ano, né, nós fizemos um índice de integridade para a prefeitura. O que seria esse índice de integridade? Ele avaliaria, daria uma nota, por exemplo, para cada secretaria, para cada unidade. E nós utilizamos 9 indicadores para se criar esse índice. E os indicadores são indicadores de vulnerabilidades mesmo. Por exemplo, o indicador do índice de pregão eletrônico versus o índice de pregão presencial. Um pregão, né, quando é realizado um pregão presencial, ele acaba sendo frágil, porque ele acaba unindo os licitantes no mesmo lugar, ele acaba dificultando que licitantes de fora do estado, por exemplo, venham para participar. Então, o pregão presencial ele não é recomendado, inclusive nós temos na prefeitura um decreto que torna o pregão eletrônico obrigatório. Então, nos casos em que a unidade quiser fazer um pregão presencial, ele tem que pedir autorização para a CGM ser autorizado. Então, a gente, por exemplo, dá uma nota para ver a porcentagem de pregão eletrônico versus pregão presencial que se tem, por exemplo, em cada unidade. A gente também avaliou unidade de controle interno. Por exemplo, a CGM é um órgão central de controle interno, mas nós não conseguimos avaliar tudo, né, da prefeitura. Então, conforme as unidades criem, né, no seu próprio âmbito, uma unidade de controle para, querendo ou não, dirimir as vulnerabilidades, resolver os problemas mais internos, os próprios contratos, né, fazer com que os contratos fiquem mais de acordo com a lei, né? Então, a criação por exemplo, desse núcleo, né, dessa coordenadoria de controle interno, faz parte de uma das nossas metas. Porque poucas unidades, só a educação, a saúde e a Secretaria de Fazenda possuem unidades de controle interno, né, dentro dessa própria unidade. Outra coisa, por exemplo, seria número de dispensas de licitação, né? Como eu disse anteriormente, um contrato emergencial, um contrato feito por dispensa, não é o ideal. Então, a gente avaliou também qual era a porcentagem de contratações por dispensa, né, versus as contratações normais. Então, nós fizemos um índice bem objetivo, né, nós demos umas notas objetivas, a gente tem a metodologia, para chegar a um índice de integridade. Foi pedido, né, pelo governo, e chegamos a uma nota de 5,29,
o índice de integridade da prefeitura, que seria a média de todas as unidades, e a partir desse índice de integridade, o nosso plano de metas ele tem como objetivo aumentar em 50%. Então, em 4 anos, nós vamos trabalhar para aumentar esse índice em 50%. Então, como o Ricardo, inclusive, falou, cada unidade da CGM tem metas pontuais para que esse índice aumente. Por exemplo, a auditoria tem a meta de treinar servidores para que atuem no controle interno no âmbito de cada unidade. A auditoria também tem a meta, a auditoria juntamente com a COP, a meta de instaurar programas de integridade no âmbito de cada unidade. E isso só melhoraria a nota de cada unidade. E até os próprios decretos, né? Agora a gente também espera que as unidades sigam os decretos de redução do número de comissionados, por exemplo. Quando você tem muitos comissionados dentro de uma unidade, prejudica um pouco a continuidade dos serviços. Então, como os cargos comissionados são de livre nomeação, né, e livre exoneração, isso prejudica um pouco a continuidade, isso é um sinal de fragilidade dos serviços. Então, isso também foi mensurado no índice de integridade, né, e também foi um decreto publicado pelo prefeito, faz parte do plano de metas. Então, esse é o nosso objetivo, aumentar esse índice de integridade para que a gente consiga fazer um trabalho mais preventivo, um trabalho para a gente divulgar o trabalho da CGM, a gente conseguir compartilhar, né, o trabalho de controle na prefeitura. Só para complementar aqui o que a Juliana falou, também estava ligado até hoje ao controle social que a gente está fazendo, aqui esse curso, e a ideia também é fortalecer a transparência ativa e a transparência passiva, que são 2 áreas. A transparência ativa são informações ativamente fornecidas pelo Poder Executivo, ou seja, as próprias secretarias já, antes de ter qualquer pedido, elas já estão fornecendo as informações. A nossa ideia é cada dia aumentar, então a gente tem várias metas voltadas a essa transparência ativa. E a passiva, que é o atendimento às solicitações de informação que ocorrem no município, né? Tem através do ESIC, que a gente apresentou na segunda-feira, e hoje já é em grande parte atendido, mas a gente também avalia o tempo para atender, se vai para a segunda instância, se não vai, como é que funciona. Até na própria ouvidoria a gente hoje está avaliando assim, uma vez que você faz uma reclamação e ela não é atendida no 156, ela vai para a ouvidoria como segunda instância, e a gente encaminha para as unidades para atendimento. Mas aí a gente hoje tem avaliado o prazo para eles darem atendimento a essas demandas e responderem às pessoas. Com relação aqui à controladoria, né? A gente também avalia hoje uma mudança de paradigma na controladoria, né? Quando a gente iniciou a controladoria, em 2013, ela foi totalmente voltada ao corretivo. Ela iniciou numa época que não existia o controle interno aqui no município. Na verdade, ele existia difuso. Ele era em cada secretaria, as finanças tinham uma parte, a ouvidoria estava em outra, etc. E aí, quando a controladoria logo foi iniciada em 2013, foi quando foi encontrado o chamado máfia DSS, máfia dos fiscais, etc. Que seria a redução do imposto cobrado às empresas de construção civil, para que ela pagasse uma parte desse recurso ao servidor, e ele cobrava um imposto menor, arrecadava menos para o município. Dentro dessa primeira atuação da controladoria, que foi até o que fortaleceu a controladoria, na verdade, mostrou-se a necessidade da controladoria, porque estima-se que essa máfia chegou a desviar 500 milhões do município. Dentro desse fortalecimento, a controladoria começou a fazer atuações bem correcionais. E essas atuações correcionais, em grande parte, vêm das denúncias, né? À medida que as pessoas ligam, fazem as denúncias, esse é o momento posterior, já ocorreu a falha ou está ocorrendo, que a gente atua. Só que essa maneira, ela não resolve o problema. Não adianta se ir lá para corrigir uma falha que já aconteceu, enquanto tem muitas outras ocorrendo. Fora que é muito difícil você recuperar o dinheiro, é muito pior para você conseguir consertar. Por exemplo, até hoje a máfia DSS ainda está em investigação, ainda tem gente respondendo, você não sabe direito como é que ocorreu. Então, era muito mais fácil se tivesse um sistema, que nem hoje tem, que foi criado, inclusive a COSIM, que é a Coordenadoria de Controle Interno de Finanças, foi criada após esse caso, que é um sistema para avaliar isso e impedir que isso ocorra. Então, é nesse momento, hoje, que a Controladoria se encontra, é atuar no preventivo. Vamos tentar atuar agora, para lá na frente não ocorrer mais esses casos. Então, as maiores licitações hoje no município, a gente tem participado. Foi o que eu estava até falando no início. A gente participa muitas vezes como observador,
até porque a gente lá na frente vai auditar e a gente não pode avalizar algo que está sendo feito hoje, mas a gente tenta melhorar, já dá ali a visão do controle de uma maneira que a gente impeça que ocorram essas fragilidades que nem ocorreu. Então, a ação corretiva, ela é muito boa em que é o atendimento de denúncias da sociedade, que nem eu falei, ela em geral é das denúncias da sociedade. Atendimento a órgão de controle, Ministério Público, encaminha sempre para a gente demandas de problemas dentro do município, os tribunais de conta. A resolução de problemas pontuais, como eu falei, quando vem a denúncia, é um problema pontual. Por exemplo, a gente fez uma auditoria no passado que era uma reclamação de uma grama em uma prefeitura regional. Era uma prefeitura regional, um problema de um contrato. A gente tem 32 prefeituras regionais. Então não adianta a gente ficar atuando uma. Que é que a gente acabou ocorrendo? A gente foi, final do ano passado, atuar no contrato geral. Então a gente foi atuar junto à Secretaria das Prefeituras Regionais e a gente atuou logo nas 32. Era muito mais fácil a gente fazer essa atuação prévia nas 32 do que a gente fazer atuações pontuais. E outro problema também é a questão da apuração de responsabilidade, algo que demora, você tem que dar o contraditório, vai para o setor, às vezes tem a apuração na correção, vai para a Procede, depois correção nossa área, Procede, procedimento disciplinar da Procuradoria. É apurado, tem um desfecho, só que aí a pessoa entra na justiça, a justiça tem outro entendimento, então volta, e aí você não tem um fim para isso. Demora bastante. E as dificuldades auxilia pouco no alcance dos principais objetivos. A gente tem o objetivo, a gente traça as metas, como eu falei, estão lá publicadas. A dificuldade de recuperação dos recursos públicos, a morosidade dos processos de apuração de responsabilidade. Próximo passo, né? O que é que a gente pensou? Qual é o foco da Controladoria esse ano, né? E principalmente a auditoria. Aperfeiçoar gerenciamento de risco para a definição das atividades preventivas. A questão de gerenciamento de risco entra dois fatores. É o índice de integridade e nossa matriz de risco, matriz de vulnerabilidade. A gente fez uma matriz que a gente mapeou todas as prefeituras regionais e as secretarias. E a nossa ideia nessa matriz, o que era? É mostrar onde tinha mais fragilidade. Questão de quantidade de contrato, quantidade, por exemplo, troca de secretários. A gente achava que uma secretaria que trocava muito secretário poderia ter uma fragilidade. A questão do comissionado, como a própria Juliana falou. A questão da transparência, se é atendido ou não. Se a gente faz muita auditoria lá ou não. O volume de recursos envolvidos naquela secretaria, se ela tem muito recurso ou não. Então, a gente assim, mapeou alguns caracteres que a gente via como que poderiam causar algum risco, até por causa das auditorias que a gente realizou, e a gente deu notas para cada um, notas de 1 a 4, e a gente conseguiu mapear risco dentro da prefeitura. Dentro desse risco, a gente vai fazer as auditorias. A gente já tem feito essas auditorias, principalmente as auditorias de gestão, que demoram um pouco mais. Inclusive, nessa meta que está publicada, tem o Programa de Integridade, que a gente vai implementar 12 programas de integridade no município. E a diferença desse Programa de Integridade no município é que ele não só foca na integridade, ele foca na boa gestão. Tanto que o nome é Programa de Integridade e Boas Práticas. E a questão das boas práticas é isso, a gente avalia também a parte de auditoria. Diferente da parte dos programas de integridade que a gente vê externos, que focam mais na fragilidade e no combate à corrupção, a gente foca na boa gestão, redução de processo, redução de gasto. A gente aproveita para olhar as contratações, como é que estão sendo realizadas, se está tendo a transparência correta, se as pessoas lá têm direito a denunciar, se a denúncia é incentivada, se o correto é incentivado. Então, a gente passa, a primeira que a gente fez, no caso, foi no Verde, mas a gente ficou quase 3 meses na secretaria, indo todos os dias para a secretaria, conversando, avaliando, indo nos setores para avaliar as dificuldades, porque também tem as questões de dificuldades. A gente até mostrou aqui o caso da Secretaria de Educação, que tinha o possível prejuízo de 42 milhões, e às vezes para a sociedade pensa, é corrupção. Não, em grande maioria não é corrupção, é a dificuldade do poder público mesmo, a falta de treinamento, a falta de informação, a falta, por exemplo, a questão de pesquisa de preço, até na educação a gente fez um curso lá específico, porque faltava treinamento para as pessoas de como fazer a pesquisa de preço correta. Tem um decreto, mas as pessoas não estavam treinadas de como fazer essa pesquisa correta. E depois que a gente fez esse treinamento, que a gente tem um grande contato na educação, sempre que eles vão fazer uma licitação nova, eles hoje entram em contato com a gente e perguntam, pessoal, estou fazendo a pesquisa assim, estou com uma dúvida, tem como vocês ajudarem? A gente não realiza as pesquisas, mas a gente está ali para auxiliar. A gente fala, não, tudo bem, faz a pesquisa assim. Ele fala, não consegui achar 3 preços, porque esse equipamento ou esse material não tem fornecedor. Não, então justifica direito, procura em outro lugar. Então, assim, a gente acaba atuando, ajudando as secretarias, ajudando as unidades, na ideia da gente atuar mais no preventivo.
E nessa do preventivo, as principais vantagens a gente corrige a falha antes de ocorrer, né? Na verdade, a gente nem vê muitas vezes a falha ocorrer. Então, por exemplo, a questão da fiscalização, que muitas vezes você não tem os documentos. Comum aqui, por exemplo, quando você vai fazer obras, você precisa ter o CTR, que é um documento que mostra que seu resíduo foi transitado, né, levado para o local correto. E muitas vezes está no critério de medição da prefeitura, e muitas vezes você vai olhar o contrato e não tem esse documento. Ou, por exemplo, você tem um pagamento de algum material e você não tem um ateste do recebimento do material, você não sabe se o material realmente foi entregue, se era aquele material. Até uma das auditorias um pouco mais antigas nossas foi da questão dos tênis escolares, que a gente contratou uns tênis escolares, se não me engano foi 2015. A gente contratou tênis escolar de uma qualidade, o fornecedor apresentou antes esse tênis e era da melhor qualidade, da qualidade que a gente queria, foi testado, etc. Só que durante a entrega, ele entregou outro tênis, não era aquele tênis que a gente tinha contratado. E a gente só conseguiu observar isso porque os próprios usuários, né, os munícipes, começaram a reclamar. Poxa, usei o tênis uma semana e já está descolando. Aí que foi pego o tênis para fazer um teste. Então a gente vê isso como uma falha de fiscalização, porque o fiscal sabia que tinha sido contratado, né? Só que também a dificuldade que a gente fala, às vezes, aqui no município, e isso quando a gente vai na área, a gente tem que se colocar no local do fiscal, um único funcionário é fiscal de 10 contratos. Então ele não consegue dar conta daquilo ali. A gente tem, hoje em dia, orientado bastante as unidades para que façam uma coisa equilibrada, que as pessoas não conseguem fazer isso. Então falta também, não só o fiscal, falta bom senso dos gestores, às vezes, de falar, ó, vou ter que equilibrar, vou dividir bem uma coisa que todo mundo consiga fazer. A gente atuando no preventivo, tem uma maior eficiência, aumento dos controles. Geralmente a gente sempre sugere criação de algum controle. A gente fala às vezes controle parece algo assim, vou criar um sistema, etc. Não, muitas vezes é só uma planilha mesmo para você, por exemplo, se você tem retirada de material, em vez de ficar no papel, que nem comumente a gente via aqui no município, ficar no papel, ia saindo e o papel se perde, ou molha, ou não sabe onde foi parar, a gente falava, não, cria aí uma planilha no Excel, já que é difícil às vezes a gente fazer um sistema, o ideal é que tivesse um sistema. Mas às vezes é muito oneroso fazer o sistema e demora. Então é mais fácil a gente criar uma planilha e planilhar tudo que entrou, tudo que saiu. Você faz o controle muitas vezes do papel, mas você tem também a planilha. Fora que a informação fica muito mais fácil. Você quer ter aquela informação ali, está de fácil acesso para qualquer pessoa. A gente tem orientado, na medida que criam esses controles, para que também eles sejam publicados. Se vocês olharem no verde, principalmente no viveiro, hoje em dia está sendo publicado todas as entradas do viveiro. Já era publicado, a gente pediu só para melhorar. Então, todas as entradas do viveiro estão sendo publicadas e todas as retiradas. Você sabe quem está fornecendo muda, quantas mudas forneceram, e você sabe quantas foram retiradas. E a dificuldade de atuar no preventivo é porque demora muito mais tempo. Quando você vai atuar no preventivo, é necessário que você estude a situação. Você tem que estudar o todo. Por exemplo, aquele caso que eu falei da grama de uma prefeitura regional. Era muito mais fácil aquela prefeitura regional só atuar do que as 32, que eu tinha que analisar a necessidade das 32, não era só mais uma. Eu tinha que ver se realmente aquilo que estavam falando era o necessário. Então, demanda muito mais tempo, mais estudo, demora mais, a equipe é maior, você tem integração com diversas áreas diferentes, e isso torna o processo mais lento. Quando você tem interação só com a área, é mais rápido. Quando você está com 30, 40 áreas, e aqui o diálogo é aberto, então todo mundo tem o direito de dialogar, contraditório, mas demora muito mais. Porque todo mundo dá opinião é contraditória, até você chegar num consenso demora bastante. E foi a integração com outras áreas torna o processo mais lento. É isso. E focar a atuação das atividades, focar a atuação da auditoria nas atividades preventivas. Esse ano a gente focou muito nas atividades preventivas. A gente tem alguns grupos de trabalho em andamento, de redução de contrato. E ao invés da gente atuar na correção, depois do contrato firmado, a gente ir reclamar, a gente hoje está atuando junto com a unidade. As unidades, inclusive, têm chamado a gente para falar, controladoria, ajuda aqui a analisar esses contratos, inclusive esse ano com um orçamento reduzido, todo mundo está querendo isso, porque geralmente quando a gente faz essa atuação, a gente observa que está se pagando algo que não precisa, ou que tem alguma gordurinha ali que dá para retirar. Então a gente tem trabalhado bastante nesses grupos de trabalho para reduzir as contratações do município e contratar realmente o necessário. E não só a redução, às vezes você não tem redução, mas você tem ganho de qualidade de entrega de serviço, melhoria, maior satisfação do usuário. Muitas vezes a gente foca
na redução de gastos, porque como não tinha controle, muitas vezes o gasto está um pouco elevado. Mas não necessariamente vai ser isso. O que a gente tem focado também hoje em dia é implementar controle de qualidade, gestão da qualidade, avaliação dos fornecedores. Aqui a gente tem duas planilhas, na verdade, aqui duas colunas com os benefícios financeiros consolidados até hoje, na verdade, a gente atualizou hoje. E esses benefícios são da atuação da auditoria. No caso, só tem de auditorias publicadas. Muitas vezes a gente faz auditoria, não auditoria, nota técnica. Às vezes a gente tem alguma coisa ocorrendo que não é de grave, a situação não é grave, mas que a gente atua, e a gente emite uma nota técnica, não precisa fazer relatório. Relatório é algo um pouco, demora mais, oneroso, então a gente faz uma nota técnica. Então aqui só apura os relatórios. Só de relatório publicado, aqui a efetivação dos valores aí potencialmente economizados pelos benefícios financeiros da controladoria, da auditoria. Então, em 2016, a gente teve uma economia potencial de 86 milhões. E o que é essa economia potencial? Se tivesse atuado e feito da maneira que a gente sugeria, a prefeitura tinha economizado 87 milhões. Mas, como eu falei, isso é o corretivo, é o depois. É difícil atuar, a gente não pode reclamar porque a pessoa fez errado, muitas vezes. Porque não foi má fé, a pessoa não sabia qual era o correto. Prejuízo apurado, 16 milhões. Prejuízo, a gente fala quando é prejuízo, é porque realmente aquilo ali a gente não consegue ver outra maneira, a não ser cobrar das empresas, de quem foi contratado, que devolva. Porque não é que exista má fé, mas que era uma coisa clara, que a gente vê que não tinha outro entendimento. O entendimento era aquele, então é prejuízo. Tem que devolver o dinheiro, ou tem que apurar, ou tem que fazer a responsabilização, mas aquilo ali é o prejuízo. Economia efetiva, e esse é um dado, se a gente olhar ano passado, a gente só teve economia efetiva 401 mil, e esse ano, a gente está agora em setembro, a gente já tem quase 18 milhões de economia efetiva. Essa ação aqui da gente ter um aumento muito maior, né? Tem um crescimento muito maior na economia efetiva, é justamente da ação do preventivo que a gente estava falando. Hoje, como a gente está atuando durante as contratações, durante as licitações, durante as execuções do contrato, a gente está conseguindo economizar durante a execução. Então, por exemplo, o caso da SMPED, que ainda tinha um contrato, que a Juliana falou, da ausência dos terminais ou a não prestação de serviço, foi muito mais fácil a gente recomendar, não, faz uma glosa, trava o dinheiro, né, suspende o pagamento, para que seja devolvido esse dinheiro ao erário, já que não foi prestado o serviço. Ou então, no caso, outra auditoria que a gente não trouxe hoje, mas foi do exame, que eram realizados com sobrepreço, eles tinham um contrato em andamento, a gente falou, não, ajusta o contrato agora e manda devolver o dinheiro, porque não tem por que a gente pagar mais. E é muito mais fácil, não precisa apurar a responsabilidade, não precisa demorar, é uma coisa que resolve muito mais rápido. E no ano passado, em geral, a gente teve 102 milhões de benefícios financeiros, sendo que 86 foi economia potencial. Só que esse ano a gente tem 42 e 18 de economia efetiva, ou seja, a gente está conseguindo realmente efetivar as economias no município. E os principais desafios que a gente vê hoje na controladoria é atender todo o município de São Paulo. É muito grande o município de São Paulo, são muitos contratos, como eu falei mais cedo, é quase 55 bi de orçamento. E hoje na controladoria temos 33 auditores, mas até se a gente tivesse 300, é impossível atender o município de São Paulo, é muito grande, são muitos contratos, é muita coisa. Por isso que a gente fala a necessidade do controle social realmente existir, ser fortalecido e atuar. Precisam que as pessoas atuem, cobrem os serviços públicos, porque é pago o preço de mercado, às vezes até um pouco mais, mas em geral a gente não paga menos que o preço de mercado, e a gente tem que cobrar isso, porque a gente está pagando o serviço. Então hoje eu trouxe uns números aqui da auditoria, a gente tem 175 demandas externas em estoque. Dessas 175, hoje, esse ano a gente fez 67 auditorias, né, iniciadas esse ano, 14 estão em andamento, ou seja, a gente já tem de 14 de cada vez. Na verdade, esses 14 está até um pouco um número elevado, porque quando a gente tem grupos de trabalho ou auditoria de integridade, diminui bastante a equipe da gente. Porque auditoria de integridade vão 3 auditores, e os grupos de trabalho também demandam mais auditores por causa da questão do estudo. Então, a gente reduz mais ainda o atendimento dessas demandas externas. Até por isso que a gente publicou a portaria de priorização das demandas externas, porque a gente não consegue atender todas. A gente tem que priorizar o que, na nossa avaliação, tem um maior risco, ou tem um maior prejuízo, ou gera um maior benefício à população.
não só a questão financeira, mas a gente muitas vezes vê benefício. Às vezes é uma auditoria que a questão financeira é bem pequena, mas por exemplo, a impermeabilização de uma escola. A gente fez uma auditoria dessa de impermeabilização de uma escola. Por quê? Porque o interesse social é muito grande, era uma escola grande, muitos alunos, e a gente tinha que atender. Era uma escola que já estava com a previsão de reforma dessa impermeabilização há mais de 2 anos e nunca ocorria. A escola estava em andamento, os pais reclamando, período de chuva, então a gente foi lá atender, fez a cobrança DRE, fez a cobrança da Secretaria de Educação, e a reforma está sendo realizada agora, esse ano até. No ano passado, desde a entrada dos auditores, digo os auditores de carreira, porque até meio de 2016 as auditorias eram feitas por outras carreiras, não a carreira própria da CGM. E a partir de 2016, junho de 2016, teve a entrada da carreira própria, em parte 35 auditores, agora, mês passado a gente teve mais 20, e a partir de 2016, dessa entrada, a gente conseguiu realizar 101 auditorias. Mas nem todas foram finalizadas no ano passado. Muitas auditorias a gente iniciou e não foram finalizadas. Acho que cerca de 40 auditorias até. Esse ano a gente iniciou 67 ordens de serviço, como eu falei, 14 estão em andamento, vão diferentes assuntos. Depois que a gente finaliza todas as auditorias, elas são publicadas, né? Como eu falei, todas as auditorias que chegam ao relatório são publicadas no nosso site. E foi o que eu falei, a gente está participando em grupos de trabalho e comissões. Então, hoje a gente está participando grupo de trabalho na saúde, grupo de trabalho na educação. Por que saúde e educação? Além do benefício das pessoas, que é o maior uso, maior atendimento aos munícipes, que é a saúde e educação, também são os maiores orçamentos. Consequentemente, mais contratações e maior facilidade de melhoria também, porque você tem muito contrato, muitas coisas diferentes, objetos diferentes. Então, é mais fácil a gente conseguir fazer mudança. Além disso, foram secretarias que se mostraram abertas, procuraram a controladoria para melhorar seus processos. Além disso, a gente tem grupo de trabalho com obras, a gente tem comissão, por exemplo, do lixo, a gente vai contratar o lixo, do município, um novo contrato de serviços indivisíveis de limpeza urbana, né? Então é varrição, lixo. A gente também tem comissão na condição de observador, como eu falei, do ônibus, a gente vai participar da licitação do ônibus, vai tentar ver ali se tem alguma coisa que a gente consegue melhorar. Inclusive, a gente mostra aberto, se tiverem qualquer sugestão, a gente está aberto para as sugestões, porque é na coletividade, várias pessoas ajudando, muita informação que a gente consegue. São licitações bem complexas. A do ônibus, ela custa em média 5 bi por ano, a licitação estimativa. Então, é um recurso muito grande e precisa estudar, né? E é isso. Foi isso que a gente tentou trazer hoje para vocês, um pouco da atuação da controladoria, um pouco dos relatórios que a gente já tem publicado. A gente falei um pouquinho também de controle social, mostrando o portal da transparência, mas você tem outros meios de controle social. A COP é especialista nisso, que é o setor de promoção da integridade. Eles fazem constantemente muitos cursos, Café Hacker, chama a sociedade para treinamentos, acompanha os conselhos que tem no município. A gente tem diversos conselhos no município. E a auditoria, praticamente nosso controle social, como que a gente atua, é no recebimento de denúncias dos munícipes. Os munícipes são os nossos maiores fornecedores de informação. São eles que chegam ali, que veem a fragilidade e nos encaminham, e aquilo ali gera auditoria, gera um resultado, gera melhoria no serviço público, melhoria de procedimento. E é isso. Passa aqui para a Juliana. E obrigado a todos. A gente vai abrir para as perguntas depois da Juliana. Só um minuto. Gostaria de agradecer a presença, né, de vocês, e se a gente vai abrir para perguntas, se tiverem alguma dúvida sobre contratações, fiquem abertos. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Acho que não está funcionando. Som. Está funcionando? Som. Não. Acho que está. Aqui a gente usa esse aqui. Som. Aqui está funcionando. Obrigada. Obrigado. Boa noite, meu nome é Aldo, sou servidor da Câmara Municipal. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Eu tenho 2 perguntas, né?
No case sobre a Secretaria da Educação, não ficou muito claro para mim sobre o achado de auditoria. Se o problema era que a Secretaria de Educação ela não observou o decreto da Prefeitura, ou se o banco de referência de preços da Prefeitura, que ela tem que observar lá no decreto, estava com um problema de valores. Essa parte não ficou clara. E a minha segunda pergunta é, você poderia detalhar um pouco mais sobre o procedimento de apuração da economia efetiva por melhorias de processo. Então, por exemplo, durante uma elaboração de um termo de referência, como é que você consegue apurar isso se a licitação ainda não aconteceu, ainda está na fase de verificação de necessidade e tudo mais? Vou responder primeiro da licitação. Como que a gente apura essa economia efetiva de uma licitação que ainda está em andamento, que vai sair? Todos os serviços que a gente contrata no município são serviços que a gente contrata há 30, 40 anos. Se a gente for observar, e é muito igual. O preço muda ali por causa da inflação, etc., mas é muito parecido. Nossa atuação, como é que a gente faz? A gente avalia, melhora os processos e, para comparar, para chegar nesse valor, a gente compara a última contratação. Então, se na última contratação o preço foi X para tantas equipes, para tantos materiais, a gente compara, depois da atuação da CGM, quanto que ficou o preço para o mesmo serviço. Então, é essa comparação que a gente faz para chegar naqueles valores ali de economia efetiva. E a questão da educação, acho que é a Juliana. Com relação aos kits, a primeira, foram 2 achados de auditoria, na verdade, né? O primeiro achado foi uma comparação com relação à ata da FNDE, da União. Então, no caso, a Secretaria de Educação, ela perdeu a oportunidade de aderir àquela ata. Então, nós fizemos, em termos de valores, uma comparação do contrato, né, do valor que a Secretaria de Educação despendeu com aquele contrato, né? E a diferença entre esse contrato e se ela tivesse aderido à ata, que foi 24 milhões. No primeiro caso também, nesses 24 milhões, a gente fez um comparativo, considerando que a Secretaria de Educação fizesse uma licitação em separado daquele item que ela julgou ser necessário estar no kit, porque ela não aderiu à ata, porque a ata não atendia ao kit completo que a Secretaria de Educação gostaria, por conta de um único item. Então, ela não pôde aderir por conta desse único item. Mas ela poderia aderir e depois contratar separadamente esse único item. Então, nós fizemos a comparação entre o valor da ata da União e o valor da ata que a Prefeitura fechou posteriormente. Aí, o caso da pesquisa de preços, que foi uma segunda constatação, porque a CGM realizou uma pesquisa de preços, como se fosse a Secretaria da Educação, com base em preços públicos, com base na Bolsa Eletrônica. Poderia também ter sido utilizado a ata da FNDE como base na pesquisa de preços. Então, talvez tenha ficado confuso, porque a primeira, eu disse que eles poderiam ter feito uma pesquisa de preço com base nessa ata, que era um valor muito superior ao preço que eles fecharam, referente à ata que eles iam fechar, poderiam ter fechado. Então, eles não chegaram sequer a comparar esse valor da ata que eles iriam fechar com o valor que eles fecharam. O segundo, nós fizemos uma pesquisa não só com base na ata da FNDE, mas com base em outros preços públicos, como a Bolsa Eletrônica de Compras, e vendo item a item. Então, a gente não abordou apenas a ata, mas abordou várias atas vigentes à época, de 2015 e 2016, e também a Bolsa Eletrônica de Compras, e chegamos a um preço público, uma média, que é o que, na verdade, é o indicado pelo nosso decreto municipal. Se fazer um preço público, se fazer uma pesquisa de preço com base, né, em preços contratados, em atas de registro de preços. Então, nós chegamos a um preço público e comparamos esse preço público com o preço contratado, que deu aí, no caso, uma diferença de 18 milhões. Compreendeu? Ou... Só para terminar de explicar, acho que com relação ao banco de preço do município, alguns serviços ou materiais a gente não tem banco de preço. O município não possui o banco de preço próprio para aqueles serviços. Alguns a gente tem, por exemplo, obras, se você entrar, a gente tem o preço definido já para os serviços, ou materiais, alguns materiais, mas muitos a gente não tem. No caso do kit escolar, a gente não tinha um banco de preço definido. Por exemplo, esse é o preço para contratar. Até porque, muitas vezes, para se manter um banco de preço desse, gera um custo. Tem um custo para atualizar aquele banco de preço, e para a prefeitura, às vezes, não é viável. É melhor utilizar um banco de preço de outra entidade, outro ente.
outro órgão, pode ser até federal, municipal, não tem essa limitação. Você pode utilizar o preço desde que ele tenha entrega, né? Então, esse era um dos casos. Quando a Juliana explicou que eles poderiam ter aderido à ata para utilizar o preço, justamente foi isso. Era uma ata que tinha um preço definido, aquele preço seria contratado, seria fornecido, e você teria uma economicidade muito maior. Não é que eles não atenderam o decreto ele não obriga você a fazer todos os 4, no caso lá eles falam 4 itens, né, que é o banco de preço público, contratação em outros entes, contratações similares no âmbito municipal e pesquisa direta ao mercado. Né? Ele não obriga, ele sugere que você faça todos e a pesquisa de mercado mais ampla possível, até porque para a gente atender os 5 princípios básicos, né, economicidade, impessoalidade, então para a gente atender todos esses princípios, a gente sugere que se faça tudo, que você mostre, ó, tentei todas as maneiras possíveis de pesquisa de preço e esse é o melhor preço que eu encontrei para esse serviço. Então vai mostrar ali claramente de que você utilizou todas as ferramentas disponíveis para achar o melhor preço para o poder público. Então, nesse caso, foi isso que a gente apontou. Inclusive, tinha um decreto anterior ao 56.818 de 2015, que ele colocava, preferencialmente, colocava uma ordem para se fazer a pesquisa de preços. Esse decreto ele foi revogado pelo esse artigo foi revogado pelo 56.818. Por quê? Porque se você, muitas vezes acontecia da unidade seguir essa ordem, aí, por exemplo, ela já seguiu o primeiro item, tá bom, já fiz a pesquisa de preço. E o ideal é que se faça com o máximo de banco de preços disponíveis e preços, né? Inclusive, muitas vezes a gente recomenda de fazer pesquisa, inclusive nos sites, né? Por exemplo, nas lojas americanas, para ver se está de acordo, fazer uma ampla pesquisa. E também tirar os preços que estejam manifestamente superiores, né? Para a média também não ficar muito fora da normalidade. Então, o decreto também diz para se retirar os preços muito abaixo da média e os muito acima da média. Então, vai um pouco da razoabilidade de quem está fazendo essa pesquisa de preço, de tirar as discrepâncias, né, de preços que existem. Mais alguma dúvida? Alguém? Conseguiu responder? Sua dúvida? Oi, boa noite. Meu nome é Laís. Eu faço parte do Observatório Social, que é uma ONG de controle social. E eu fiquei com uma dúvida no seguinte ponto. Vocês citaram alguns motivos pelo qual as pessoas que fazem a pesquisa de preços, elas não conseguem chegar nos melhores preços. Uma falta de treinamento, falta de informação e até falta de conhecimento dos recursos disponíveis. Agora, quando vocês falaram da falta de planejamento, eu fiquei bem intrigada quando você colocou que eles deixaram para a última hora a contratação de material escolar. Vocês conseguem identificar por quais razões isso acontece? Isso aconteceria se é uma coisa que claramente vai ter todo ano? A gente percebe, na verdade, uma certa morosidade em todo o processo, uma certa dificuldade de comunicação. Às vezes a licitação ela vai para um setor, volta, também muita falta de capacitação das pessoas que estão muitas vezes, as pessoas não conseguem fazer uma pesquisa de preços, aí a pesquisa não é aprovada pela assessoria jurídica, por exemplo, aí ela volta. Então a gente nota que isso vem melhorando, mas como era uma prática muito comum a dispensa de licitação, não havia muita preocupação com relação ao planejamento. Então, quando você não tem uma cobrança, não existe a correção dos atos, né? Por exemplo, antes da controladoria, acredito que agora com a gente atuando de forma mais ativa, quando eu disse da questão da dispensa, é porque isso ocorria com muita normalidade. A gente olhava no portal Transparência, a maioria dos contratos eram por dispensa. Então, virou uma prática comum. Era muito mais fácil deixar as coisas acontecerem, visto que não seria punido, né? Não teria problema não justificar aquela dispensa. A dispensa, na verdade, né, do artigo 24, inciso 4º, se não me engano, da lei 8666, é só para nos casos de calamidade pública, no caso estranho às vontades das partes, né? Então, não é sempre ou também tem outros casos de dispensa, né, mas
Não é o caso da falta de planejamento. Inclusive, o Tribunal de Contas, né, ele emite muitas recomendações dizendo que a dispensa ela não pode ser justificada pela inércia administrativa. Então, não há como você justificar por falta de planejamento. Mas eu acho que essa prática a gente está conseguindo melhorar, a gente está inserindo isso, né, dentro das unidades, mas eu acredito que isso ocorria por conta da não punição ou por conta da prática administrativa dentro da prefeitura mesmo, por falta de um órgão de controle, de uma unidade de controle dentro da própria unidade. A gente já chegou a visitar algumas unidades e que o contrato estava no emergencial ou no excepcional, e que, historicamente, se a gente pegar os últimos 20 anos no município, que foram os dados que a gente trabalhou, sempre o contrato, serviço contínuo, por exemplo, que são 5 anos, ele ia para excepcional, para o 6º ano. Que, teoricamente, no 5º ano, se é um serviço que você só contrata a cada 5 anos, seria fácil você contratar de novo. Mas é o que a Juliana falou, é a falta de planejamento, a falta de você ter um alerta, por exemplo. Hoje, o município não tem um sistema para falar, ó, você está com essas licitações aqui que vão vencer, você precisa fazer licitação para isso. Então, ocorre que muitas vezes a pessoa já está atrasada e tem que correr para entregar uma licitação que está ali, aí você vai e corre para entregar aquela, ó, já tem outra agora, tem mais 2, 3, porque a quantidade de licitações é gigante. E vai virando uma bola de neve, isso, e acaba que vai realmente ocorre o planejamento. Outra coisa também é consenso. Às vezes você vai fazer uma licitação que envolve muitas unidades e você não consegue ter um consenso do que você vai contratar. Uma unidade quer uma coisa, outra quer outra. Isso você perde muito tempo. Você tem 6 meses para contratar, em 6 meses você não consegue chegar a um consenso. É muito difícil. Então, tem vários problemas que fazem com que ocorra isso. E a gente tem trabalhado, não só a Controladoria, o Tribunal de Contas, as próprias unidades têm trabalhado para melhorar isso. Né? Tentaram fazer grupo de trabalho 1 ano antes, tentar melhorar bem antes. Às vezes você não consegue melhorar. A gente tem tentado melhorar muitos contratos hoje em dia, a forma de contratação e os controles, e a gente vê, às vezes, algumas melhorias que iam demorar um pouco mais para serem implementadas no contrato, e a gente fala, não, hoje vamos contratar com algumas falhas assim, possíveis pontos de melhoria, não são falhas, e no próximo a gente vai melhorando, cada dia aperfeiçoando a contratação, justamente por isso, por causa da demora que tem, né? Você fazer uma licitação, o amplo contraditório, geralmente as licitações no município, ela tem audiência pública, por causa do valor, passa de 150 milhões. Então, só a questão da audiência pública já demora um certo tempo, são 15 dias de republicação. Então, tudo isso faz com que tenha esse atraso. Tem a questão política também, que muitas vezes, quando eu ia em reuniões na Secretaria de Educação e principalmente na Secretaria de Saúde, que são áreas muito críticas, eles dizem, eu prefiro contratar emergencial do que faltar. Imagina sair na mídia, se falta kit escolar, eles falam isso pra gente. Então, assim, tem a questão da mídia também, que atua diretamente. Então, se falta alguma prestação de serviços, é muito mais grave do que se, teoricamente, para a população, para a divulgação, para a questão política, seria muito mais grave faltar algum tipo de serviço, de medicação. Claro, é grave, mas eu acredito que a preocupação é sempre vira uma bola de neve. Então, eles acabam pulando etapas, ao invés de concentrar num planejamento, acaba que pulando etapas. Mas isso a gente tem melhorado, isso já tem diminuído, até por conta da atuação, e os gestores também estão com a consciência melhor. A gente acredita que isso tende a melhorar. Outro problema que a gente tem hoje no município é o aumento da demanda, né? Da necessidade. Hoje em dia, a gente está passando por uma época de crise, então teve uma diminuição da arrecadação e aumento da demanda. São coisas até contraditórias, né? A gente tem que atender mais com menos, né? Menos receita. Então, esse é outro dos fatores que tem feito com que melhore os processos. Então, a gente acredita que os processos vão ser melhorados cada dia mais. O que a Juliana falou é, realmente, as pessoas não podem ficar sem escola, as pessoas não podem ficar sem medicamento, as pessoas não podem ficar... Por exemplo, a questão dos parques. Os parques ficaram algum tempo, em alguns parques do município, sem corte de grama. E foi necessário fazer mutirão com os munícipes para cortar a grama mesmo. E uma dificuldade que estava tendo, isso porque eu acompanhei de perto para sair essas licitações, foi adequar essas licitações para as melhores práticas. Só que outra dificuldade que a população cobrava é a população quer ver a grama cortada, não quer saber, porque o problema é que a licitação não estava da melhor maneira, porque a gente está ajeitando o edital. As pessoas querem a grama cortada, com razão, tem que ter acesso ao serviço, é isso que as pessoas fazem. Só que aí você entra num problema, eu tenho que fazer a melhor maneira e eu tenho que atender a necessidade. E às vezes isso é contraditório, é difícil você chegar acertar essa equação. Então demora um pouco mais.
Não é bem punições assim. Quando a gente vê que tem algum ato que está em desacordo com a legislação, né, a gente sempre se pauta na lei, e assim, a gente acha que tem que ter uma maior averiguação, a gente caminha para um setor da gente, da controladoria, que é a correição, né? E a correição, ela vai avaliar, vai chamar o funcionário, vai chamar os envolvidos, os servidores envolvidos, para avaliar o que é que ocorreu, por que ocorreu, se houve má fé, se não houve, se é um caso simples, se não é um caso simples. Então, tem um setor dentro da controladoria que é só para isso, que é um setor correcional. Então, eles são os responsáveis por isso. A gente aponta as falhas, as fragilidades dentro da auditoria e é encaminhado para eles. Estimativa 54, Bi, né? Eu não sei se o impostômetro, eu acho que ele é federal. Ah. Mas é porque, até a Juliana pode explicar, isso é questão fiscal, né? Você tem impostos que vão direto para o município, outro que vai para... É que, por exemplo, o orçamento dos impostos, ele é muito vinculado, né? A gente tem, por exemplo, o orçamento da União, 30% vai para a educação, se eu não me engano, 15% vai para a saúde, aí tem um orçamento vinculado também para outras áreas. Então, quando você pega, inclusive, eu vejo particularmente como um problema o orçamento da União, dos municípios, dos estados, ele é muito vinculado, então sobra pouco para as atividades, né, discricionárias, assim, que a gente consegue aplicar algo de fato. Então, o que sobra, na verdade, aí também tem as transferências federais aos estados, aí tem as transferências dos estados para os municípios. Então, é muito difícil a gente trazer essa escala para perto do orçamento do município. Acho que é algo porque passa por uma rede, por um filtro muito grande até chegar no municipal. Você tem imposto estadual, que vai diretamente para o estado, né? O ICMS, o IPVA, tem uma parte que vem até para o município do IPVA, mas em grande parte vai para o estado. Você tem um imposto que é municipal, ISS, mas também tem imposto federal. Então, se paga muito imposto, mas eles vão já vinculados para cada unidade. No caso do município, a parte que vem para o município é essa parte dos 55 bi. Mas realmente, e assim, a gente fala 55 bi São Paulo e é o maior orçamento das cidades, sem dúvida. São Paulo hoje tem um orçamento maior que estados, se você for olhar. São Paulo está bem na frente. Eu não sei agora exatamente o dado, mas deve ser 6º ou 7º orçamento do Brasil. Então é um orçamento grande, só que também é a maior cidade, né? Foi o que a gente falou no início. São 12 milhões de habitantes, então tem tamanho de estado. Então, é muito dinheiro, mas um tamanho muito grande e muita gente para atender. E aí vai também de acordo com o que eu estava falando, que a gente tem aumento da demanda hoje, e essa arrecadação, por exemplo, 55 bi, era estimada. E isso a gente previu no ano passado. Quando vai hoje na realização, está menor, porque a gente está tendo crise, etc. Então, tem vários fatores. A gente vai saber o orçamento mesmo, já mais para o final do ano, perto do fechamento lá do último trimestre, a gente consegue avaliar mesmo e falar, não, o orçamento vai ser esse aqui. Porque você tem pontos. Para o início do ano, o orçamento ele estava muito baixo, a arrecadação, só que depois ele sofreu um aumento. A gente falou, não, o orçamento vai ser pior ainda. Só que depois ele teve um aumento, depois ele teve um decréscimo. Então, você não consegue, com exatidão, falar quanto que vai ser o orçamento. Entendeu? Boa noite. Arthur, meu nome. Vamos lá. Pela apresentação de vocês e tudo mais, eu observo muito, tanto na segunda-feira como hoje, vocês, não é uma reclamação, mas vocês necessitam de mais profissionais, né, para contribuir, somar nessa demanda toda. Uma coisa que me deixa um pouco chocado, né? Por exemplo, vocês aí não conseguem atender todo mundo, toda a demanda. E nós temos exemplos que vocês trouxeram do case que foi pago serviços que não existiram, que não aconteceram. Aí entra na questão da punição. Esses profissionais que estão à frente disso, que assinam, que liberam esses pagamentos, que fazem essas coisas, essas punições, elas chegam a acontecer realmente, essa
esse efeito colateral, essa consequência profissional fica registrado nesse profissional, nesse parlamentar, quem quer que seja, nesse histórico, né? Porque mostra muito, não vou chamar de incompetência, que seria pesado da minha parte, mas como o dinheiro é de todo mundo, então é melhor não faltar para a mídia, né? É melhor não faltar na educação, eu prefiro pagar mais caro, paga-se mais caro, tudo bem, do que faltar. Então, assim, o tratamento com dinheiro público, ele não mostra ser muito bem cuidado, né? Ele não mostra ser muito bem. Então, o meu foco é nessa punição, nessa questão de realmente pegar e falar, poxa, está errado e quais são as consequências que você recebe. Como o Ricardo havia comentado, nós na auditoria, nós fazemos o levantamento dos achados de auditoria, das constatações. Só que durante esse levantamento a gente já procura identificar os setores e os possíveis responsáveis, né? E aí a gente encaminha, inclusive, esse relatório para um outro setor, que é o setor corretivo. Só que essas informações são mais, né, sigilosas, são tratadas de outra forma. Então, vai se apurar uma responsabilidade. Como a gente havia também comentado na nossa apresentação, a questão do corretivo é moroso. Então, muitas vezes, para se apurar uma responsabilidade, principalmente de um funcionário público, demora anos, às vezes 2 anos, às vezes até prescreve. Então, a gente tem esse problema realmente, e há um foco muito grande na arrecadação. Por exemplo, hoje existem muitos fiscais de arrecadação, que são os fiscais do ISS, e um foco muito pequeno pelo poder público dos governantes no foco da despesa. Até, inclusive, politicamente, que às vezes a gente acaba expondo ou controlando os gastos, né, do orçamento. Então, talvez isso, eu não sei como eles encaram. Então, a questão da despesa não é um investimento muito grande, né, para os auditores da despesa, que é, no caso, os auditores municipais. Mas há, sim, a correção da apuração das responsabilidades dos setores e dos envolvidos. E, assim, até a questão de pessoal, esse ano a gente já teve nomeação de 20 pessoas, mesmo com a crise, e tem onera o cofre, né, os cofres públicos. Tem a perspectiva da nomeação, à medida que vai tendo a melhora da receita. E a questão da correção, da correcional, né, que tem a Corregedoria Geral no município, se você olhar até no Diário Oficial, que é público, você vai ver que constantemente são abertos inquéritos, você tem demissão de servidores, já teve alguns servidores demitidos por causa desses atos apontados, muitas vezes anotado na ficha funcional do servidor. Então, todos os casos são apurados. E isso, nosso setor da controladoria, não tem só os auditores, né? Tem também os procuradores, procurador do município, né? E eles têm a Procede, que é um setor de procedimento disciplinar. Então, a gente trabalha em parceria, tem procuradores também na nossa correção, e tem a área sobre procuradores lá, que é a Procede, que tem outras carreiras também. Em geral, na prefeitura, nenhum setor é formado só por uma carreira. É união de carreiras, todo mundo trabalhando para fazer esse consenso. Mas esses dois setores, que é a Procede e a correção, né, a Corregedoria Geral do município, eles atuam nessa ação punitiva, né, que nem sempre é punitiva, às vezes é orientação, mas para dar essa resposta, a avaliar essas ações, né. Boa noite, meu nome é Pedro, eu estudo Administração Pública na GV. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre o fato da Controladoria Geral do município ter perdido o status de secretaria e ter passado para a pasta de Justiça, em termos de autonomia, quais foram os benefícios, os prejuízos, o que vocês acharam disso? Para a gente, na nossa visão, se eu falo visão pessoal, mas até da carreira, eu até represento a carreira, eu sou presidente da Associação dos Auditores, então não teve nenhum prejuízo para a gente como carreira ou como controladoria. A gente continua com autonomia, as ações que a gente fazia no passado, até eu falei, que a gente abriu alguns OS ano passado e só finalizou esse ano. Então, a gente continuou os trabalhos que a gente fazia. Na nossa visão, até, a gente tem uma estrutura muito boa hoje. Realmente tem uma falta de pessoal, mas está sendo compensada. A gente teve nomeação de 20 auditores em 1º de agosto. E, na nossa visão, não teve nenhuma perda de autonomia. Antes, a gente tinha um secretário próprio, no caso. Realmente, talvez tivesse uma facilidade de você ter um secretário próprio no acesso dele ao prefeito.
mas que nosso secretário hoje é totalmente aberto. A gente tem constantemente reuniões com ele, quando tem alguns casos mais complexos, e ele também tem esse acesso. Então, assim, na visão, até pelo que o Guilherme falou e a gente concorda, foi uma redução de gasto. Pegar duas pastas, que era a Procuradoria e a Controladoria, e juntar, unir e tentar reduzir gastos de gabinete, gastos de recursos humanos, que tinham, por exemplo, todas as pastas têm que ter Secretaria de Gestão de Recursos Humanos e Administrativa, que é para realizar os contratos. Então, você teve uma redução dessa parte burocrática, né, dessa burocracia dentro das pastas. Mas com relação à autonomia e execução de trabalhos, se manteve e, inclusive, está sendo fortalecido, né, com essa nomeação. Outra questão que mantém o nosso fortalecimento é a nomeação dos auditores, né, como cargos efetivos. Então, eu acredito também particularmente que a questão de termos auditores municipais com cargo, né, de carreira, isso facilita a nossa autonomia própria, né, porque a gente, no caso, a gente tem que atender à lei e não à chefia. A gente não pode cumprir ordens manifestamente ilegais. Então, o funcionário público efetivo que tem essa... não estou falando mal do comissionado, tá? Eu só estou destacando a certa continuidade, a certa autonomia que se tem com servidores de carreira dentro de um órgão que tem que ser tão neutro, né, com relação à política, com relação... Imagina, a gente faz uma auditoria, só que a gente é pró-governo ou contra-governo. Isso acaba influenciando, né? Existe um certo conflito de interesses. Então, é muito importante que um órgão seja constituído por servidores efetivos de carreira, e isso também mantém um pouco a nossa autonomia, independente da posição política, quer dizer, do governo que está na época, né, ou da posição que a gente tiver. Mais alguma pergunta? Boa noite, meu nome é Sócrates. Eu queria saber o seguinte, referente a esses prejuízos que você tinha comentado, qual é o valor estimado mensal aproximadamente de ter esse prejuízo, referente a, acho que é a licitação, mais ou menos, não entendi. E se esses valores são resgatados depois de um certo tempo que vocês verificam que tem esses valores lá indevidamente que foram lançados lá. Com relação aos prejuízos, não dá para a gente falar um valor mensal, né? Quanto que é mensal. A gente consegue apurar anual à medida que a gente vai realizando os trabalhos. Até porque um trabalho de auditoria ele não demora geralmente 2 meses. Desde o início até a conclusão, publicação, mandar para as unidades, respostas. Às vezes até mais, depende bem da complexidade. Então a gente faz essa apuração dos prejuízos anualmente. Com relação à recuperação financeira, tem a maneira que a gente falou da economia efetiva, tem a maneira de glosa, a cobrança de multa, e tem a recuperação direta, porque a gente não botou na planilha. No ano 2015, a gente teve 32 milhões de recuperação direta, dinheiro que voltou. Da questão do ISS, a gente hoje tem mais de 200 milhões congelados, sequestrados, né, que a gente fala. Então, quando foi observada lá a falha, foram congelados os imóveis, os bens dos envolvidos. E hoje está no poder público esse valor. Inclusive, você pode olhar na mídia, direto saem matérias, foi recuperado 10 milhões, porque foi até o que a gente estava explicando já desde a segunda. Demora muito para você conseguir apurar esse prejuízo e falar efetivamente, não, foi um prejuízo isso, teve propósito, foi de propósito ou então realmente é um prejuízo que tem que ter a devolução do dinheiro. Você tem que ter um amplo contraditório, demora bastante, mas todos que ocorreram, todos que a gente apontou são apurados. E tudo isso é publicado. A gente publica o relatório, publica que vai fazer a apuração e publica o resultado. Mais alguma pergunta? Sobre estatais, né, aqui do município. Quais as estatais já adotaram programas de cumprimento, né, e qual é o envolvimento da CGM em termos de incentivo ou auxílio no desenvolvimento de programas de integridade nessas estatais? A gente fez integridade na... Você lembra aquela unidade que a Débora... A gente fez integridade...
A gente Nós temos no nosso programa de metas a implementação de 12 programas de integridade. E esse programa ele vai ser realizado, primeiramente vai ser feito um chamamento público para a unidade que se interessar, né? E caso não se tenha unidade interessada, ou caso tenha mais unidades interessadas, muitas unidades interessadas, nós vamos fazer uma análise interna para decidir em quais unidades a gente vai dar prioridade, conforme a disponibilidade de funcionários, né, e a fragilidade também dessa unidade. O foco principal é a administração direta, porque o nosso primeiro programa foi na administração direta e a gente tem um maior controle, como se diz, a gente tem mais proximidade. Mas, com relação à indireta, eu acredito que também há a possibilidade, né, se houver interesse. Inclusive, a primeira que a gente fez, né, que nem a Leila está falando na SP Trans, né, a gente avaliou, foi a primeira auditoria de integridade feita pela controladoria, foi dela que surgiu a ideia de fazer a integridade na administração direta, porque se for pegar historicamente, a integridade é feita, o compliance, que a gente fala, né, que está até na moda o termo, ele é feito nas indiretas e não na direta. Então, no município, a gente falou, não vamos focar na direta, até por causa da questão da proximidade, até precisa entenderem, a indireta muitas vezes usa sistemas que é mais difícil para a gente ter acesso, então tem que pedir o acesso, não é o mesmo. A administração direta no município utiliza todo o mesmo sistema, mas a indireta não, às vezes tem sistema próprio. Então, é uma maior dificuldade até para realizar essas auditorias. E outra questão para a gente implementar essas auditorias é a quantidade de pessoal, de servidores que ela envolve e o tempo necessário. Então, precisa entender que para os próximos 4 anos, nossa meta é implementar 12. Então, das 55 unidades que a gente tem, das 32 prefeituras, 54, desculpe, 22 secretarias e 32 prefeituras regionais, a gente só vai conseguir implementar 12 em 4 anos. Então, é dificuldade para implementar, demora para implementar, mas assim, a gente viu com uma mudança de cultura. Você vai implementando, as pessoas começam a adotar essa ideia, você tem um fortalecimento. E muito provavelmente, a gente inclusive já viu, muitas unidades da indireta já começaram até a ter interesse nessa integridade, ir no mercado, observar quanto que custa para fazer uma integridade, compliance, está tendo essa... Na verdade, elas têm um problema sério, né? Elas têm um prazo para isso. Sim. A Lei de Responsabilidades Estatais diz que até 30 de junho do ano que vem, elas deveriam estar alinhadas em termos de alterações societárias, né? Ou seja, tem questões de governança e gestão de risco e questões de compliance. Na verdade, às vezes vira um balaio, aquilo que eu falei na aula passada. Vira um balaio só, né? Quando eu falo de GRC, né, governança, risco e compliance, eu tenho que entender isso, ainda que de maneira dialogada, mas são temas totalmente diferentes, com preocupações diferentes. A transparência que vocês colocam, integridade, é um problema de governança, né? Mas tudo bem. E o que eu tenho visto é uma certa letargia das empresas estatais, mas isso não é só em nível municipal, nível estadual, nível federal. Federal menos, mas o volume também de estatais é muito maior. Eu estou vendo que não vai ser atingido a contento a implementação de programas de integridade nessas empresas estatais até o prazo da lei, né? Aliás, vai ser mais um prazo legal, né, como muitos que a gente tem, né, se a gente falar de Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nunca foi cumprido. São Paulo, que é a cidade mais importante do Brasil, quiçá da América Latina, muito provavelmente não cumpre a Política Nacional de Resíduos Sólidos a contento, né? E essa meta que foi proposta dentro da Lei 13.303 não vai ser cumprida também. E eu não vejo, por exemplo, nenhum diretor jurídico de uma estatal se descabelando dizendo que eu tenho que cumprir isso. Aliás, nenhum deles está preocupado com isso. É por isso que eu queria saber qual, enquanto órgão principalmente de auditoria, né, porque, pelo que eu pude entender, a CGM está muito focada em termos de auditoria, né? Integridade, infelizmente, é o que você falou, às vezes tem que ser deixar um pouco de lado, porque senão não cumpre com o papel principal, né?
eu queria entender qual que é a visão que vocês têm, enquanto órgão, do que está ocorrendo no cenário, principalmente municipal. Foi o que a gente estava falando. Com relação ao município, eu não sei te dizer quais, mas algumas empresas já estão interessadas na questão do programa Integridade. A CGM, inclusive, foi questionada se tinha corpo técnico para realizar esses programas. Em grande parte, isso na verdade foi até na gestão anterior, porque a gente teve uma mudança de gestão na controladoria, né? Na gestão anterior, a gente estava tentando avaliar quantas que a gente conseguiria atender e quais que a gente conseguiria atender, também porque tem a questão do aspecto do tamanho. Mas a gente sabe que elas mesmas estavam buscando mercado, foi o que eu falei. Elas estavam indo no mercado ver quanto que custaria elas fazerem, porque eu acho que estão tendo a preocupação de adotar esse programa. Eu não sei se, diferente da direta, que a controladoria está implementando, se nas indiretas também vai ser a controladoria que vai implementar. Aí talvez seja uma dificuldade de falta de pessoal para a gente implementar. Mas, muito provavelmente, a gente vai ajudar a avaliar esse programa que foi implementado. A gente vê a CGU muitas vezes faz isso. Isso estou falando a nível federal, né? E aí aquela crítica que eu fiz, que a CGU faz checklist. O nível... lógica de auditoria para um problema de efetividade. Mas, assim, a nível, o que a gente quer tentar observar tudo bem, a gente não tem como realizar isso, porque a gente não tem gente, mas realize da maneira correta. Então, vamos analisar essa realização que você está fazendo, uma vez que a gente tem expertise, porque a gente está realizando também a mesma coisa dentro da direta. Então, dá para a gente analisar isso. E até com relação a essa integridade, a gente tem focado bastante no treinamento do nosso corpo técnico. Então, tem participado de cursos, a gente participa de ações a nível nacional. A gente estava, por exemplo, participando do ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. A gente está constantemente trabalhando em cursos, e para que o corpo técnico da CGM seja realmente técnico e tenha a capacidade de fazer essa diferenciação, de trazer novas ferramentas para cá. Vou tentar analisar lá melhor como é que faz, e depois, se você quiser entrar em contato, eu te digo como é que está lá a questão do... Mas eu falei, eu vou ter que fazer uma apresentação para o Tribunal de Contas do Estado. Eu vou chegar com a seguinte conclusão: ninguém implementou. Eu não sei se ninguém implementou, talvez alguém já tenha implementado. Viu? Eu não sei, eu não fui atrás dessa informação. Não, mas ainda vou confirmar, ainda vou às bases para confirmar. Vou pegar o telefone e ligar uma por uma. Mas ninguém implementou. E o mesmo problema que você tem para fazer uma contratação, né, do serviço que você vai executar, né, ou de um fornecimento, vai acabar acontecendo também no caso de implementação de programas de integridade, que não é, e vocês sabem muito bem, não é coisa para gente pequena. Não é coisa para gente pequena. Isso no mercado custa R$1 milhão. Para falar pouco, vai um valor bem. Se pegar uma Big Four aí, Mais alguma pergunta? Boa noite. Boa noite. Alex, do Observatório Social do Brasil São Paulo. Eu queria saber a respeito de uma ação que estava sendo executada pela gestão anterior, que era a regulamentação da política de dados abertos. Eu não sei se provavelmente não é da área, não é da coordenadoria de vocês, é da COPI, mas eu queria saber se vai continuar a regulamentação. Pelo site a gente teve conhecimento do anteprojeto que a COPI estava aberto a consulta pública, né, a audiência pública.
Eu acho que já tem a lei. Já tem a lei. Só aproveitar, então, a respeito da meta 49. Então, vocês pretendem expandir para 100% os dados que são publicados seriam publicados em formato dados abertos, 100% até o final de 2020. Mas isso para o próximo ano já tem uma seleção das bases que vão ser transformadas em dados abertos? Queria, então, aproveitar e deixar a minha sugestão com uma possível base para que seja aberta em formato de dados abertos, a abertura não só dos contratos, como é feita hoje em dia, que já está disponível, mas todos os dados disponíveis no e-negócios. A gente consegue ver lá alguns campos do tipo menor preço, a modalidade da licitação. Alguns já estão até na base que tem, mas outros campos são importantes para uma formulação, para a criação de um aplicativo, por exemplo, que compara, por exemplo, categorias de produtos equivalentes. Obrigado. Mais alguém? Pessoal, a gente quer agradecer a todo mundo aqui pela presença. A gente espera que a gente tenha novas oportunidades de estar junto, representando a controladoria, também junto com vocês, sociedade como um todo, para que a gente possa melhorar o município, né? Nosso objetivo em geral da controladoria, isso falo por todos, é melhorar a prestação de serviço para os usuários. Então, esse é o nosso foco hoje. A gente, aqui na apresentação, acho que talvez hoje, principalmente da auditoria, a gente hoje tem avaliado muito pela questão financeira os trabalhos, mas também por causa da realidade hoje orçamentária, então é um dos parâmetros que a gente utiliza, mas para medir a questão da qualidade do serviço, do recebimento da prestação de serviço, as pessoas que podem melhor medir é a sociedade, né, que está ali no dia a dia. Hoje, como eu falei, somos poucos para ter essa mensuração, né, de como está o serviço. Então, a gente acredita no controle social, a gente quer fortalecer o controle social, a gente tem participado de eventos de controle social, como eu falei, a COP
quem encabeça a questão do controle social, mas toda a controladoria, isso digo, todos os setores têm focado nessa questão. E a gente está aberto sempre, qualquer dúvida, qualquer... por exemplo, vai fazer algum evento, até participa do observatório, vai fazer algum evento, a gente está sempre aberto a participar dos eventos, a gente quer ouvir a sociedade, quer ouvir os problemas. E, como eu falei, até botar de novo, aqui estão nossos contatos. Quem tiver qualquer dúvida, até a apresentação, agora deu ruim. Até a apresentação a gente vai disponibilizar. Vamos lá. E é isso. Obrigado para todo mundo. Agradeço a presença. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, também temos a ouvidoria, né, que é o canal direto de atendimento. Temos também o acesso à informação, né, o pedido de acesso à informação. Mas a gente está aberto à controladoria. Podem falar comigo, com o Ricardo, com a Bárbara, que tem aqui representando a COP também. A auditoria, eu e o Ricardo aqui. E é isso, assim, nós procuramos divulgar nosso papel aqui, né, da controladoria, para fazer com que o munícipe conheça, né, o principal órgão de controle, a importância do controle, né, tanto social como do controle de termos um órgão central no âmbito da Prefeitura de São Paulo, que nós gostaríamos também de apresentar o nosso trabalho aqui, né, como a gente atua, né, e mostrar também os nossos objetivos e como a gente quer atuar preventivamente, por exemplo, né, nosso foco agora, as questões dos programas de integridade e divulgar o nosso trabalho. Então, vocês também podem divulgar o trabalho da controladoria, né? E a gente também deu uma palestra na Fundação Getúlio Vargas, apresentando a controladoria. Então, como nós somos novos, né, entramos em 2016, a gente está fazendo esse trabalho de divulgação, até para ajudar o munícipe, né, para saber, para o pessoal conhecer o nosso trabalho. Então, a gente pretende continuar. Qualquer dúvida, entre em contato. Obrigado. Eu só queria aproveitar e convidar a quem participou do evento. Agora, sexta-feira, aqui na Câmara, o Observatório Social do Brasil vai fazer uma apresentação aqui para os vereadores a respeito do nosso trabalho de controle social. Então, quem tiver interesse, 15 horas aqui na Câmara, na sala... Bom, na agenda da Câmara você acha a apresentação do Observatório Social do Brasil. Quem quiser participar como voluntário e ajudar no nosso trabalho de controle, que é feito muito em parceria com o trabalho da COP, da CGM. Obrigado.